tema de hoje é: quem vocês dizem que eu sou? Uma das vezes, Jesus chamando os discípulos disse para eles: quem dizem as pessoas que eu sou? A intenção de Jesus ao perguntar quem dizem as pessoas que eu sou, não era simplesmente para saber o que as pessoas dizem a respeito dele. A nossa passagem é baseada hoje no livro de Mateus capítulo 16. A Bíblia retrata que quando Jesus atravessava o mar, disse para os discípulos: acautelai-vos do fermento do fariseu. De repente os discípulos pensaram que era por causa de pão que Jesus estava a falar isso. Mas Jesus disse que não é por causa de pão. E os discípulos entenderam completamente que Jesus se referia para se acautelarem a respeito da doutrina dos fariseus. Por que Jesus compara a doutrina dos fariseus com fermento? Porque o fermento é algo que faz a massa crescer. O que isso tem a ver com a nossa mensagem do dia de hoje? A Bíblia relata que Jesus, olhando para os discípulos novamente, disse para eles: o que as pessoas dizem que eu sou? De repente os discípulos se levantaram e disseram: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que és João Batista, e ainda outros dizem que és Jeremias, e ainda outros dizem que és um dos profetas. Essa era a doutrina dos fariseus que Jesus estava a falar. Os fariseus colocavam em mente nas pessoas que Jesus era um João Batista, se calhar. Lá fora dizem que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou Jeremias, e ainda outros dizem que eu sou um dos profetas. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? A maneira como você olha Jesus Cristo é determinada através do tipo de ensinamento que você recebe. Por isso Jesus pediu para os discípulos se acautelarem com o tipo de ensinamento que eles ouvem lá fora. A pessoa começa a ganhar dúvida da pessoa de Jesus Cristo quando ouve muito que Jesus não cura, quando ouve muito que Jesus já não opera milagres, quando ouve muito que Jesus já não se manifesta como antigamente. Quando você posiciona Jesus corretamente no teu coração, acontecem três coisas muito importantes, assim como aconteceram com Pedro. De repente Pedro se levanta e diz para Jesus: Senhor, é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Depois de Pedro reconhecer a presença de Deus como Cristo e Messias, os céus se abriram para a vida de Pedro. As revelações se abriram para a vida de Pedro. Significa que a maneira como você vê Jesus Cristo gera uma atmosfera que permite Deus te revelar aquilo que você é em Cristo. Aleluia. A primeira coisa que aconteceu com a vida de Pedro ao falar que Jesus Cristo é o Messias, Jesus revelou para Pedro que Deus fala com Pedro através de uma resposta que Pedro deu. De repente Jesus diz para Pedro: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus que te revelou isso. A maneira como nós vemos Deus determina, a primeira coisa, a revelação daquilo que nós somos em Cristo. Se Deus fala conosco ou não fala conosco, assim como aconteceu com Pedro. Segundo ponto que Jesus revelou para Pedro, o propósito de Pedro. Por causa da convicção de Pedro de quem era Jesus Cristo, Jesus revelou o propósito de Pedro na terra. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida hoje em dia? Por mais que muitos dizem que Jesus não opera, por mais que muitos dizem que Jesus não muda as situações atualmente, mas eu creio que a minha vida vai mudar por intermédio desse Jesus que é rejeitado por muitos. No versículo 18, Deus traz mais uma revelação para a vida de Pedro. Pedro, também te darei a chave do reino dos céus. Tudo que abrires aqui na terra, tudo que concordares aqui na terra, será concordado nos céus. Através de uma pequena revelação que Pedro falou que tu és o Cristo, Jesus revela para Pedro que por causa da convicção que ele carrega, Jesus daria o poder sobre a vida dele, uma promessa profética. Isso através de uma simples resposta: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Revelaram esses três pontos. Seja bem-vindo ao nosso canal. Siga-nos no YouTube, Profeta Ismael Jaime. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Cá verás ensinamentos e demonstração do poder de Deus, pois que a distância não é barreira para o agir de Deus. O testemunho é uma evidência e é Oshua.